Bom dia. Só um minuto. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu tô escutando vocês. Você me escuta, Marco? Agora eu estou ouvindo vocês. Bom. Bom dia, mestre. Oi, bom dia, professor João, tudo bem? Bom dia, Frank. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você está aqui conosco. Muito obrigado Desculpe aí mesmo. pelos problemas técnicos, né? A gente nunca... Não, foi erro meu. Eu entrei na sala errada. Mas estou aqui. É bom saber que o virtual ainda guarda algo da realidade, né? Você ainda pode continuar entrando na sala errada, né? Mesmo. É verdade. E às vezes tem gente que tem a chave da sala, né? Ah, é? Ah, não sabia. Não sabia. Bom, que bom. Bem, pessoal, nós estamos aqui agora nesse primeiro encontro meu com vocês. Vocês já seguem há algum tempo as aulas com os demais professores das cadeiras de Direito Empresarial. Só para explicar ao nosso convidado, esse semestre é um semestre atípico na universidade. Nós vamos continuar ainda assim com essas aulas dessa maneira no próximo semestre. A universidade já tem conversado sobre isso, está normatizando, e havia a possibilidade, que foi exercida por nós, professores das cadeiras de Direito Empresarial, de compartilhar as turmas. Então, nós oferecemos todas as turmas obrigatórias e compartilhamos as aulas para que cada professor pudesse estar nas aulas síncronas para tratar de temas de pontos dos programas com os quais tivesse maior afinidade. Então, me coube esses pontos que começam hoje, por isso que para eles é a minha primeira aula com eles. Mas eles já estão no curso, já fizeram avaliação, e a ideia aqui é de trazer convidados ilustres, como é o seu caso, para que eles pudessem e possam ter, né, contato com a realidade prática, com a vida prática, com a vida profissional. A faculdade, na maioria das vezes, ou muita vez, oferece o cabedal teórico, mas o mundo é diferente. A teoria na prática é outra. Assim como o virtual também guarda as semelhanças com a vida física, vamos dizer assim, mas também tem as suas peculiaridades. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, Frank Abubakr, ex-aluno da casa. Então, estudou onde vocês estudam, seguindo os passos do pai, que foi meu colega na faculdade. É uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa, que era de uma convivência lanhosa, alegre, enfim, era um companheiro, um colega muito querido por todos. E aqui nós temos hoje o Frank. O Frank, hoje, em face do seu percurso profissional, ocupa uma posição de destaque no cenário empresarial brasileiro, sendo o controlador de um dos maiores grupos empresariais do Brasil. E ele vai nos falar hoje, não propriamente de direito, claro que ele também conhece bastante, mas o que eu pedi a ele, e ele vai falar da forma como achar melhor, é que ele estivesse aqui hoje para nos falar de como é ser e estar numa posição dessas de destaque numa empresa muito importante e como é a atividade dele, o que passa na cabeça dele, como ele participa das decisões. Não é? Nós vamos ver, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai tratar disso, até porque já deu entrevistas a respeito disso, que no momento da pandemia, pouco importando se aquilo seria
lucrativo, se iria mudar os procedimentos e padrões da empresa e de processos industriais, houve uma decisão de aumentar a capacidade de produção de algo que todo mundo aqui está usando, que é o cloro, na forma dessas águas sanitárias que nós usamos, que tem sido fundamental para combater o Covid. Então, eu não vou demorar mais, porque o nosso convidado é a estrela, e passo a palavra para o Frank, mais uma vez agradecendo a sua presença. Marco, obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Tenho saudades lá da Rua da Paz, eu diria até que eu, se fosse aluno, hoje eu protestaria contra os professores a possibilidade de não comer mais acarajé e tomar uma Coca-Cola ali nos intervalos. Tinha um barzinho ali em cima, acho que não tem mais, né, Marcos? Tinha um bar ali naquele prédio. Não. O anexo da faculdade. Então, isso eu sentiria muita falta. Eu queria que vocês, na medida que eu for falando, que vocês me guiassem com a curiosidade de vocês, tá? Eu vou dar uma pequena introdução. Primeiro, dizer que acho que as notícias são melhores do que o que a gente pensa sobre essa questão do teórico para o prático. Eu tenho 2 meninas, são adolescentes, e elas me dizem que querem ser empresárias. E eu sinto até hoje que o tempo na faculdade, a teoria na faculdade, me deu um senso, me deu uma direção de para onde ir. Eu utilizo isso muito em diversos desafios que eu tenho sendo empresário. E olha que eu, no afã de empresariar, de ganhar dinheiro, eu não terminei a faculdade, tá? Então, chegou ali no quarto ano, terceiro ano, alguma coisa, eu me mudei para o Rio de Janeiro para ir trabalhar e não terminei a faculdade. Foi arriscado, eu deveria ter terminado, mas foi o que as circunstâncias me trouxeram e foi o que eu decidi naquele momento e, assim, estou satisfeito. Queria ter tido os dois, mas tudo bem. Tive um pedaço de teórico e parti para o empírico. Circunstanciar um pouco vocês, eu sou presidente do conselho e acionista controlador de uma sociedade anônima de capital aberto fundada em 1969, inclusive fundada de próprio punho, os estatutos e toda a parte jurídica pelo Dr. José Luiz Bulhões Pedreira, que era então advogado do meu bisavô. Tive até a oportunidade de estar com ele e até de ter ele ao meu lado em algumas questões jurídicas, né? Vocês já são societário 4 aí, pelo que eu vi, então todo mundo sabe quem é o autor da lei das SAs. E essa companhia foi fundada naquele momento lá do capitalismo, onde a necessidade de capital era muito grande, o mundo não era tão rico, e você angariar recursos para empreender em indústria de capital intensivo, que é o caso da Unipar, que é química e petroquímica, era algo muito hercúleo. Era realmente muito difícil. Para vocês terem uma ideia, antes da Unipar teve um outro empreendimento, que foi uma refinaria de petróleo, em 1954, que era tão difícil você angariar os recursos para a formação dessa indústria, que o próprio Assis Chateaubriand fez uma campanha para que se arrecadasse, então, recursos de 12 mil pessoas, 12 mil acionistas, para fundar o que foi a refinaria de exploração de petróleo União, que acaba sendo a origem dessa empresa que eu hoje sou o controlador, que é a Unipar. Eu digo isso porque isso tem uma relação entre a Constituição, da forma que foi feita a lei da sociedade anônima, inclusive, Marcos, atendendo, se vocês pegarem lá, a lei atendendo esse requisito que você disse aí do social, quer dizer, a previsão da lei já vem lá com a história de que a empresa tem uma função social. Então, a empresa sempre tem uma função de atender diversos stakeholders. Essa intensidade pode mudar, não é? Mas isso sempre teve. E puxo daí para vir para o papel que, no final do dia, essas duas posições de presidente do conselho, acionista controlador, me permitem, que é o ser empresário, né? Parece uma
Eu dar um conceito para vocês que eu acho que é bobo, mas que eu sempre me belisco no sentido de lembrar e que acho que todo mundo esquece. Uma empresa é um sistema, né? E você pode equilibrar um sistema de diversas maneiras, com diversos pontos, a depender do que essa empresa faça, a depender do tamanho dessa empresa, a depender das pessoas que estão nessa empresa. Então, você, que é o, digamos, é o meu grande papel, né? Como é que você, de uma certa distância, você equilibra esse sistema para que ele seja saudável, né? E para cada situação, e isso tem você tem que evoluir, você tem que se manter de alguma maneira em certa tradição e em certa ruptura também. Por exemplo, no caso de Unipar, que foi uma empresa, como eu disse para vocês, fundada na década de 60, no final da década de 60, eu passei um bom período nela, reformulando ela, mudando ela, justamente por estar ligado a esse início lá da industrialização brasileira, para que ela ficasse adaptada para o mundo de hoje. Marco, agora eu estou te vendo. Não te escuto, Teve algum problema aqui com a minha câmera e agora estou de volta. Obrigado. Então, esse, na verdade, digamos, de maneira conceitual, é que eu entendo que é o papel de quem quer liderar uma empresa nesse meu sistema. Nós não estamos falando aqui de uma corporation, nós não estamos falando de uma empresa e aí vai depender do tipo de sistema você monte, né? Pelo tamanho, pelo objetivo que você queira, com suas eficiências e com suas deficiências. Nós não estamos falando de uma empresa completamente de mercado que não tem um acionista controlador que exerce uma coisa que era muito dita para mim era exerce a responsabilidade em direito ou direito em responsabilidade, né? Porque no momento em que você se coloca nesse papel de cumprir o dever, se você fizer uma visão, uma ação muito voltada para si e não para o sistema, você vai destruir o sistema ou você vai tornar o sistema não competitivo, né? Temos que lembrar que empresa é sempre relativo ao concorrente, né? E eu tenho pavor dos monopólios, acho que monopólio é o começo do fim, né? Porque você perde uma certa tensão de competitividade, que é de competição que é necessária, né? Nem competição de mais, nem competição de menos. Então, essa é um ponto que eu sempre me entendo demandado desse sistema, que é uma companhia com atividade industrial. Uma passagem minha que eu tive alguns anos atrás, eu não sei se vocês já têm a oportunidade de ter trabalhado em companhia. Alguém já estagia em companhia aí de vocês? Pode perguntar, Marco, o pessoal responde. Pode, claro. Algum de vocês trabalha em alguma companhia aí? Ninguém? Todo mundo? Ninguém estagia? Todo mundo só estagia em escritório de advocacia? Professor, estágio em escritório. Você estagia no escritório, Mariana, é isso? Isso, exatamente. Tá, bom. Provavelmente, se tiver algum escritório grande, vocês vão ter aquela história do missão, visão, valores. Alguém já ouviu falar disso? Missão, visão, valores? Que se coloca como as 3 definições básicas para o espírito de uma companhia, para o espírito do que o empresário está direcionando a companhia. Ninguém nunca ouviu falar nessa história. O Frank, a Anne Cruz, a Beatriz Mota e a Cristiane Corrêa estão dizendo que estagiam em empresas. Tá bom. Agora eu entendi aqui o chat. Assim que eu entendi. Tá bom. Agora eu abri o chat aqui. Então, vivo. Então, essa história de missão, visão, valores é uma coisa interessante, porque ela vem num pacote, todo mundo repete, missão, visão, valores, missão, visão, valores. E aí eu acho que entra bem o papel do que é você ser um empresário, né? E eu, solitariamente, e é solitariamente mesmo, porque
o papel de empresário vai lhe levar a uma certa solidão de decisão, uma solidão de responsabilidade, porque no momento em que você tem o direito, responsabilidade de escolher o time, escolher as pessoas, em última instância, é sempre você o responsável. Inclusive, acho que, não é para ser bonzinho, não, acho que a melhor estratégia é você puxar mais para si os erros, né? Até porque você aguenta mais, você é o empresário, você é o líder, você é o responsável, e na hora das qualidades, dos acertos, você bater mais palma para o time, agradecer mais ao time. Isso vai te colocando numa posição de ser solidário. Então, o Velber está me dizendo aqui que ouviu sim. E eu, na minha posição solitária, virava para... Estou falando de grandes consultorias americanas, grandes consultorias brasileiras de recursos humanos, mas vem cá, por que missão, visão, valores? Por que 3? Por que não 4? Por que não 5? Por que não outros termos? E eu era levado quase que na chacota, não é? Porque nessa solidão empresarial, de perguntar talvez o que ninguém pergunte, de procurar um caminho que talvez não seja o caminho usual, bem-vindo, já fiz muito papel de ridículo e é necessário e se permitam fazer o papel de ridículo. Se vocês tiverem receio de fazer o papel de ridículo, fica complicado, você diminui as suas possibilidades de ser efetivamente um empresário. E aí, empresário, eu estou dizendo assim, pessoa que vai tomar risco, a pessoa que vai montar um sistema para tomar risco, para gerar riqueza, não é? Para todos. Não estou falando de um sistema mais burocrático, não é? Numa corporation. E aí, quem quiser, me permita, pode recomendar livro, Marco? Pode tudo, o convidado Pode aqui tudo. é rei. Então, se vocês quiserem ver o lado não tão bom das corporations, leiam Barbarians at the Gate, que é uma história muito interessante da Nabisco. Excelente livro. Quem foi que leu aí? Professor João Glicério. Ô, professor, tudo bem? Nós estamos aqui, Frank, com o professor João Glicério e com o professor Douglas White. Tá bom, tá bom. Prazer, professores. Então, que bom que gostou do livro. E ele mostra um pouco, João, esse outro lado, né? Você pode ter tanto um sistema de controlador quanto um sistema de corporation, que seja bom ou seja ruim. Inclusive, nos Estados Unidos agora, o meu sentimento é que eles estão mudando e estão entendendo que para você ter uma convergência de interesses, é melhor você ter o que eles chamam de golden shares. Eu não sei se tem versão em português. Eu sei que tem um filme também que vale ver, para quem não quiser ler todos os detalhes sórdidos do mundo corporativo, pode ver o filme que é mais simples. Tem o mesmo título também, Frank? E está disponível nessas plataformas? Sim, é um livro bem fácil, é um filme bem fácil, não é algo complicado, não. Deve ser um livro de 1980. Então. Ok. Mas eu digo o seguinte, o filme está disponível em Netflix, essas plataformas de streaming? Netflix eu não sei. Mas o YouTube tem. Okay. YouTube, iTunes tem. Se depois eu procuro e já foi dito aqui no YouTube. Aqui. Professor João Glicério. Obrigado. Essa sopa de letrinhas aí é de um professor João Glicério. Eu entendi a SHMM, entendi agora. Mas então eu comecei a questionar. Até meu diretor de RH ali, mas com chavões, não é? Do algo do gênero somos todos unipar. Mas se vocês pegarem essas palavras, essas coisas, essa situação, esse hábito que não se questiona, qual é o sentido disso? Qual é realmente a alma dessa história? Onde é que isso efetivamente vai levar? E eu comecei a questionar, ninguém sabia me responder. Nem Korn Ferry, nem McKinsey, nem ninguém. Fui para Portugal com essa pergunta. Eu sou chatíssimo com perguntas. Eu sou um perguntador. Eu só não perguntava na sala de aula porque acabava que dava muita confusão. Mas fora da sala de aula, eu até, inclusive, chateava os professores demais. Senão virava um debate interminável, né? Aquelas histórias.
Mas eu aí fui para Portugal para fazer uma aquisição de uma empresa, que a gente chama de M&A. Quem quiser aí ser... É uma aventura legal, quem escolher ser advogado ou ser empresário, de fazer fusões e aquisições. São aventuras intensas, arriscadas, que dão retorno financeiro até por isso mesmo, e que dão muitas noites sem dormir. Então, fui para Portugal fazer um M&A, e M&A, Merger and Acquisition, o professor já está dizendo lá, isso aí. Que é assim o que eu mais me divirto, tá? É um dos meus papéis principais, fazer uma atuação mais próxima na hora de fusão e aquisição, porque esse realmente é um momento em que você divisor de águas para uma companhia, né? No momento que você cresce. E se você der o passo errado, você pode quebrar, e se você der o passo certo, você pode ganhar bastante. É onde você enfrenta a realidade, onde você enfrenta o risco. E eu sou muito curioso de literatura, muito curioso de cinema, e tem um padrasto de um amigo meu, que já é um senhor, que é um sociólogo, é um filósofo, e a gente conversando. E não é que ele sabia o que era o diabo do missão, visão, valores, que ninguém sabia. E aí sim fez todo sentido para mim, porque isso define tanto uma empresa e porque isso define tanto o ser empresário, no meu ver. É tão simples quanto 3 conceitos aristotélicos, que é o que, o como e o quando. Aí eu falei, agora sim, agora eu estou ligado a uma realidade, estou ligado a conceitos que efetivamente fazem sentido, e aí eu sei dizer o que é missão, valores, missão, visão, valores de verdade, não apenas ficar repetindo as terminologias do momento, as cascas, né, as palavras vazias daquele momento. E esses 3 termos, então, me parece que são os princípios básicos do que é um empresário conceitualmente. Ele tem que definir isso, não é? E estruturar esse sistema em convergência de interesse, né? Que essa é a grande dificuldade. Como é que você pega? Minha empresa é uma empresa muito de máquina, né? Pouca gente, muita máquina, muito imposto, a gente gera muito faturamento, gera muito imposto, e gera, inclusive, o que a gente chama de downstream, ou seja, os meus clientes, aquelas atividades industriais e econômicas que consomem meus produtos, gera ali uma quantidade de gente muito grande. Mas, ainda assim, eu tenho 1.400 pessoas que trabalham comigo, e não é possível que eu, no meu papel de presidente de conselho, eu consiga interagir com cada uma dessas pessoas, que eu consiga fazer aí o que se diz também como o papel de presidente de conselho, que é suportar, que é cobrar, né, e que é orientar. Então, o que você tem que fazer? Você monta um sistema. E aí, o sistema, o que vai ser? Vai ser as regras daquilo que você pode fazer, que você pode operar, como é que as pessoas ganham, como é que as pessoas são premiadas, como é que as pessoas são perdoadas, como é que as pessoas são inclusas dentro da estrutura da companhia, quando é que as pessoas saem da estrutura da companhia. Então, o papel de empresário é muito esse. Se você tenta fazer uma microgestão, se você tenta ir para detalhes ou mesmo tenta substituir as pessoas que devem executar, você vai ficar limitado. Você talvez consiga fazer um determinado tipo de negócio, né, mas, para o seu ponto de vista de escala empresarial, é muito difícil você fazer. Então, esse papel de presidente de conselho, que, na verdade, é um instrumento formal para o empresário, numa sociedade anônima de capital aberto, exercer, digamos, a sua atividade de empresário, é importante que você tenha a ciência da distância, tenha a ciência que você monta o sistema e que esse sistema precisa de agir com uma certa autonomia, né? Não estou dizendo, inclusive, na hora de escolher advogado, na hora de determinados assuntos jurídicos, eu
não caia na tentação de ir lá me colocar o meu dedo um pouco e me intrometer um pouco, como assim outros assuntos que, digamos, que eu considere que eu tenha algum tipo de experiência, às vezes melhor que determinada pessoa do time e ali no aspecto circunspecto. Mas você tem que montar e você tem que deixar essa estrutura aí. Então, tanto que minha vida, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas você é um cara que deve ser ocupadíssimo e tal. Na minha vida é muito mais uma montanha-russa, onde eu posso estar na noite de Natal, virado 3 noites, eu já, assim, com a tecnologia agora, né, muito meu papel é no celular, né? Então, eu já tive que engessar a mão porque criou uma tendinite com um calombo na minha mão direita, porque foram 3 noites dormindo 2 horas para poder fechar um negócio com fuso horário. Então, às vezes, você está num pico desse, num domingo de noite, ou às vezes você está numa segunda de manhã, sei lá, o Marcos que gosta, para virar melhor empresário, lendo Shakespeare, né? Então, é o bom e o ruim da situação. Uma coisa Mas que... é muito barulho por nada ou é muito barulho por alguma coisa? Não, eu acho que quando o final é feliz é muito barulho por nada, graças a Deus, né? Você sabe que até muito boa. É impressionante esse cara, né? Esse Shakespeare. Outro bárbaro, né? Aliás, falando, inclusive, dos Barbarians at the Gate, um outro bárbaro. Você falou isso agora, já me dá uma conexão. Um bom pedaço da vida daqueles que quiserem empresariar senhores, eu não vou dizer que é uma filha, um filho, mas preparem-se, é angústia todo dia. Porque sempre vai ser muito barulho por nada quando tudo der certo. Você não vai parar de pensar naquele negócio. Inclusive, eu tenho que ficar me policiando, porque dentro da estrutura que eu tenho, se eu ficar apertando o botão para meu CEO, para minha diretoria, para meu conselho fazer alguma coisa, os caras vão viver recebendo comando e não conseguem executar nada do que está sendo comandado. Então, você precisa de apertar, dar um tempo. Às vezes, você está falando de atitudes que demoram 12 meses. Um M&A mesmo, que a gente falou aí, quer dizer, uma aquisição, uma fusão, vai demorar no mínimo 12 meses, né, para que aquilo evolua. Então, a vida de empresário é sempre, quando dá certo, muito barulho por nada, ou seja, muita confusão, muito desgaste, muita noite sem dormir, muita angústia. Eu não consigo... Essa era a pergunta. Qual? A angústia? Da angústia de decidir, né? Porque é uma decisão que afeta muita gente, né? Não, sim. Você sabe, Marco, você falou essa coisa de afeta muita gente. É uma coisa que eu sempre trato com o meu time, que olha, cara, infelizmente a gente, às vezes, numa companhia, você tem que desligar uma pessoa. Agora, por favor, no dia em que vocês estiverem desligando uma pessoa e não estiverem se sentindo mal, que isso não for um problema para vocês, me avisem, tem algo errado. Isso é, por exemplo, algo que eu entendo que é saudável, que toda vez que você tenha que fazer uma atitude dessa, mesmo aquelas mais justificáveis, eu já tive algumas, eu faço questão de todo mundo que eu contratei, eu falar com a pessoa. Você é um pai, é uma mãe de família, não é? Ou é uma pessoa daquilo. E isso traz repercussões, às vezes não só para o indivíduo, como às vezes para determinadas comunidades mesmo, atitudes que a gente toma numa determinada planta e tal. Já tive que fechar a planta, não tem jeito, você não foge da realidade. Mas todas essas atitudes é importante que você faça com o peso da humanidade que tem ali, né? Alguém que faz isso de uma maneira muito leve ou com prazer, temos um problema grave. Eu já soube que a mulher do Marcos é analista, então procura o Marcos para poder ter uma orientação para ver o que deve ser feito. E a angústia, parece que não. E olha que eu já vi empresários que não tinham digamos, essa vontade de decidir. Pode parecer que não. Decidir é um negócio angustiante.
decidir é um negócio complexo. Primeiro que não tem teoria que consiga, digamos, prever a realidade. Eu até brinco, e olha, eu gosto muito das teorias, eu acho que as teorias esclarecem a realidade, acho muito importante o acadêmico, mas ela nunca consegue, a realidade sempre consegue trazer uma variável diferente, ela sempre escapa, né? Não tem jeito. Graças a Deus também, senão seria muito chato, né? Você está ali, está previsto, está tudo resolvido. Eu até brinco, às vezes, quando vem as falas mais acadêmicas, eu digo, não, eu acho que tem que ter uma teoria mesmo, porque o acadêmico precisa de uma teoria para chamar de sua. Agora, na verdade, eu preferia colocar todas as teorias juntas, né, para ter a minha teoria. Então, acho que a teoria do empresário, ela tem que ser muito rica no sentido de escutar a todos os lados, para que você chegue mais perto da realidade. Eu acho que esse é o papel do empresário e menos o de, digamos, ir numa profundidade ou ir numa maneira pontiaguda em algum ponto para descobrir um novo aspecto da realidade ou um novo aspecto, uma nova teoria. Então, na verdade, a gente, ou aqueles que queiram ir para esse caminho, tem que ter um abarcar do maior número possível de percepções do que é o real. Porque não se enganem, talvez seja um dos papéis que lide mais com a realidade do empresário, porque ele pega não só a realidade da natureza, como a realidade do humano. Né? Então, você tem que trafegar nessas duas coisas. Não adianta você negar como é que é o processo tecnológico, como é o processo técnico de uma geração de algum produto, de uma geração de riqueza, e nem negar o fator humano que está ali junto com você, formando esse time para aquele missão, visão e valores, ou seja, o que, o como e o quando. Tanto é que olha que onde é que a gente vai lá no começo do surgimento do humano, lá no Aristóteles, né? E ainda que a gente não saiba, o nosso elo é efetivamente esse. Normalmente, até o pessoal de mercado, e assim, eu não vendo ação, pelo amor de Deus, às vezes o pessoal, porque eu vou aqui e falar, não, meu papel de empresário, eu entendo que não é de vender ação. Inclusive, tem que tomar muito cuidado. Temos aí em história recente alguns empresários que eram muito bons vendedores de ação e, na verdade, na hora de gerir a companhia, na verdade, na hora de lidar com o real, deu no que deu. É o X da questão. Pode ser também. E não dava para competir com ele, tá? Eu me lembro de ter perdido alguns bons executivos, porque como ele se dava o direito de falar qualquer coisa, de prometer qualquer coisa, de ser melhor que qualquer um no discurso, né? Porque quando, na medida que você não é responsável pelo que você vai entregar, seu discurso pode ser perfeito, seu discurso pode ser uma maravilha. Só que no mundo empresarial isso não funciona. No mundo empresarial, a sua taxa de ilusão ela é menor. Estou dizendo que não tenha alguma, não estou dizendo que é para você ser mal educado, eu não estou dizendo para você ir estancando verdade na cara de todos, né? Eu me lembro uma vez, olha o ridículo que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu comprei uma companhia de mão de obra intensiva, que nunca tinha sido o meu tipo de negócio. Comprei num erro, tive um prejuízo enorme com essa companhia, e fui fazer uma fala para 10 mil funcionários num galpão. Claramente, a companhia tinha um problema de gente demais. Acredita que eu fui falar no palco enorme, todo mundo. Quase eu anuncio que a gente ia ter demissão. Você acredita numa coisa dessa? Inacreditável. Uma vez me mandaram pela Procuradoria para um assentamento de sem terra dizer a eles que eu tinha dado um parecer contrário a eles. Eu só saí com a polícia. Mas aí alguém não gostava de você, estava querendo te eliminar, né? Mas, Frank, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Por favor. Quando um executivo vai escolher um advogado corporativo, Tá bom. porque aqui nós estamos falando com alunos de direito, o
O que é que ele vislumbra, o que é que ele deseja, quais são as qualidades, habilidades que ele procura? Tá. Vou puxar dois aspectos do advogado executivo dentro da companhia. Então, você tem o advogado interno da companhia, que é aquele que faz o papel de escolher os escritórios, normalmente, né? Normalmente, a gente opta por escolher escritórios de fora e gerencia aquela gama de assuntos jurídicos e faz também um atendimento do jurídico interno, né? Então, dá lá aquele carimbinho do que pode, do que não pode, ou toda vez que a gente vai chegar a algum projeto que precisa do jurídico, a gente fala, ó, a gente quer chegar aqui, como é que faz, quais são os obstáculos, quais são as viabilidades. No que diz respeito aos escritórios, a gente tem que separar o que é o escritório de assunto estratégico, certo? Em que aí, qual é o grande ponto? Para mim, por exemplo, como empresário, tem que ser aquele advogado. É preciso de ter um elo de confiança com o advogado, que ele tem o mesmo estilo do que você quer. Então, por exemplo, eu conheço empresários que adoram liminar e que ganha liminar e vai lá e faz o acordo. Eu já sou o contrário. Eu estou nem aí para liminar. Eu prefiro uma estratégia de longo prazo onde eu vou ganhar no mérito e me faço até um acordo no começo. Estou falando aí de litígio, que são normalmente as questões que trazem mais implicações estratégicas de subjetividade. Então, eu acho fundamental que o advogado tenha relações de confiança com a estrutura, e aí por camada, né? Então, se nós vamos, por exemplo, para algum assunto societário, aí eu uso tradicionalmente, um dos que eu uso, para não falar de Musnick, que a gente falou na semana passada, no mês passado, vamos falar do Totonho, que é o Luiz Antônio, que até falou do Dr. Zé Luiz outro dia no Brasil Journal, falou de lei das SAs, falou dessa questão de stakeholder. Por quê? Porque eu já tenho uma relação com ele, eu já faço M&A com eles, então a gente já se conhece, já sabe quais são os objetivos e tal, e claro, precisa da capacidade técnica, né, Marco? Você precisa de capacidade técnica. Uma coisa muito importante de advogado para quando a gente empresaria é o advogado que não faça do mundo o paraíso do direito, que ele faça o contrário. Ou seja, como é que eu não vou entregar o paraíso para o cliente? A gente sabe, né? Mas como é que eu digo para o cliente a viabilização daquilo que ele quer dentro de um provável? Não, qualquer cliente que queira uma certeza do advogado me parece um cliente ainda muito inexperiente. Todo cliente Perfeito. com o mínimo de ciência sabe que não vai ter uma certeza. Então, e aí você tem que ter uma proporcionalidade entre o advogado e o assunto. Eu mesmo sou assim, eu sou muito específico nisso de assunto. Então, societário é para societário, sabe, litígio, sucessão, não dá para o estratégico tratar muito de uma maneira generalista, digamos. Você tem um outro aspecto de uma matéria específica que eu acho muito preocupante e que chama-se o tributário. O tributário tem um grande problema. O tributário pode virar uma bomba no longo prazo. E aí você alinhar o curto prazo em jogar este problema tributário para debaixo do tapete, e isso só aparecer 10, 15, 20 anos depois, é muito sério. Então, eu tenho, por exemplo, um limite de que qualquer pedido de valor acima de R$500 mil tem que chegar para o conselho. Eu estou falando, o Unipar fatura quase 4 bilhões, então você veja que é um valor muito pequeno. Por quê? Porque a gente sabe que, por valor de causa, às vezes isso pode virar uma bomba. Já vi, por incrível que pareça, perder prazo, pelo amor de Deus, não façam isso. Perder prazo assim é mortal, não pode. Então, esses escritórios, aí normalmente a gente trava relações de advocacia de partido, não é?
no intuito de ter um alinhamento com eles de longo prazo, de que eles observem essas causas e traga para a gente a realidade. Aqui vai perder, tem que pagar. Para isso não virar um valor imenso ao longo de décadas, às vezes ao longo de anos. Então, é dessa maneira que eu trato. No mais, entra dentro de uma gama muito operacional, né, que aí a estrutura cuida, o corpo executivo da companhia cuida, e aí eles têm mais autonomia. Perfeito. E nessa sua atividade de controlador, de executivo, presidente do conselho, qual é a maior dificuldade que você encontra? Porque as pessoas acham, ou muita gente acha, Frank, que estar na posição de comando de uma empresa só tem benefícios. Uhum. Não sabe os percalços que são enfrentados, as dificuldades que são enfrentadas todo dia. Você pode falar um pouco para a gente disso? Tá. Primeiro, tem uma questão do caminho percorrido, Marco. Então, provavelmente, para você chegar numa posição de liderança de uma companhia, é como, sim, você vai, a partir de um determinado momento, estar dentro de uma estrutura, mas até chegar lá, tem todo tipo de desafio, e dependendo de que caminho você seguir. Por exemplo, no meu caso, eu tive um aspecto de sucessão. Foi bastante complicado, tanto sob o ponto de vista emocional, você está lidando com família, tanto quanto do ponto de vista de tomada de risco. Eu compro ou não compro, compro por que preço, não é? Para poder ir pacificando, para ir resolvendo, para ir você ir chegando naquela posição. Por exemplo, eu tive que diminuir a companhia, não é, muito, para que eu pudesse fazer a sucessão, para que eu pudesse passar, então, a liderar a companhia sem um ambiente, digamos, muito feudal, com diversas pessoas dando opinião e a companhia se engessa. Em alguns momentos do que a gente chama de, vamos dizer, um greenfield, ou seja, no momento de investimento de algo novo, você tem todo o percalço de implantação. Agora, tentando conceituar, tentando ir para a essência da situação, é a tomada de risco. Não é? Então, você tomar risco lhe gera automaticamente estresse, lhe gera automaticamente angústia, lhe gera automaticamente receio. Todo mundo que dá certeza, né, é muito a brincadeira do livro do Como Ficar Bilionário em um Dia. Se essa fórmula existisse, o autor do livro não estava nem fazendo livro, ele estava fazendo outra coisa. Então, você não tem uma fórmula que lhe dê, se você seguir assim, você vai estar certo. Você vai estar sempre tomando risco. A atividade de geração de riqueza, ela implica em tomada de risco. Então, esse é o grande desafio. Tem que ser para a pessoa que tenha essa... Eu até brinco, eu quando não tenho uma determinada tensão em minha vida, eu vou procurar um novo empreendimento, eu vou procurar crescer, eu vou poder fazer alguma coisa, porque eu preciso dessa tensão mesmo, como um horizonte da minha vida. Né? E aí eu dou a minha contribuição ao tomar esse risco que nem todos querem, eu dou minha contribuição para mim, para minha família e para a sociedade, porque dali, quando dá certo, eu gero riqueza para todo mundo, gera melhor qualidade de vida para todo mundo, para os diversos stakeholders. Eu estou vendo aqui perguntas, estou vendo tempo. Tem duas perguntas aí. Temos aí 3 minutos no máximo. Tá bom. Então, quer responder alguma pergunta? É para você. Mas aí, qual é aqui? O senhor também poderia comentar sobre até que ponto as informações apresentadas pelo contador influenciam na... bom, boa pergunta. Beatriz Mota. Beatriz, para mim, contabilidade é ato de fé. Eu creio. Então, eu uso a contabilidade. Então, advogado tributário e contador, eu pergunto, olha, o que é? E a partir dali, eu tomo a decisão. O que eu dou para eles somos conservadores. Não tome risco tributário. A contabilidade está sendo feita de maneira correta. E aí a gente usa o sistema de peso e contrapeso, que é mais caro para uma companhia, uma sociedade anônima de capital aberto como a minha faz sentido, que é a tal da auditoria, né? Onde vem um auditor externo e olha e faz aquilo. Que também não é garantia de nada, se vocês verem no Barbarians at the Gate,
vocês vão ver lá que as auditorias também podem errar feio e podem entrar em convergências com interesses outros que não o interesse da companhia. Bom, Frank, nós já estamos aqui com nosso amigo Santiago Franco, que vai nos brindar com a participação dele agora no segundo período. Poxa, gente, eu queria estar aqui com o Frank o dia inteiro, porque tem muitas perguntas, várias que eu queria fazer, na verdade, no meio do percurso aí ele já respondeu, mas eu vejo que tinha aqui perguntas, ainda teria uma pergunta aqui, eu não sei de quem é a pergunta, que é de um professor. Santiago, você pode aguardar um minutinho só para ele responder, para Frank responder essa pergunta do professor? Tranquilo, Marco. Tranquilo. Santiago, desculpa, eu falo demais, me perdoe. Tranquilo. Eu falo pouco, então você me ajuda. Você me compensa. Então, Frank, por favor, se você puder falar sobre os gatekeepers, que é no âmbito do compliance, que a pergunta eu não sei de qual professor foi, se foi do professor, professor Douglas. Foi o professor Douglas White. Tudo bem, professor? Obrigado pela pergunta. Prazer vê-lo. Nosso decano aqui. Essa é o tipo de pergunta que eu vou praticamente responder com uma pergunta, porque o compliance, da maneira que ele está sendo hoje, ele está sendo uma novidade. Tá? Você não tinha isso até muito pouco tempo atrás. Nós estamos, inclusive, eu estou montando o compliance, estamos com 2 anos e pouco de compliance estruturado, trabalhando por área, né, para ir pegando. O grande receio que eu, como empresário, e aí tem que dar o desconto que o compliance, para mim, é uma instituição, um órgão de controle, um órgão de freio, não é? E o empresário, ele tende a acelerar, porque ele tem que produzir, ele não pode ficar tão no burocrático. Então, o grande receio da gente hoje é haver uma inversão entre o compliance virar o objetivo final da companhia, e isso fica muito complicado, porque você vai começar a perder competitividade, você vai começar a perder foco, você vai começar a perder oportunidade. Agora, precisa de ter equilíbrio. Então, de que maneira a gente dá os guias, os limites para o compliance, para que ele desempenhe o papel dele e que, por outro lado, também não ocorra a diversidade de problemas que aconteceu nos 50 anos de atividade empresarial, política e etc. do país. Então, por exemplo, para mim hoje, 2 coisas são fantásticas. Primeiro é o virtual, porque agora qualquer um queira falar comigo, eu falo, não vamos falar no virtual. E aí, se vier qualquer tipo de ameaça ou se vier qualquer tipo de proposta indecente, eu não escuto mais, porque o cara não quer falar no virtual. E o segundo é o compliance, porque eu finalmente posso dizer, seja lá para quem for, que, olha, o meu compliance não permite, que é algo que até pouco tempo atrás não podia. Então, para mim, a gente tem uma gerência de compliance e tem uma gerência de auditoria. Para mim, está sendo interessante. Eu digo até para os senhores de que talvez, pela primeira vez em a família empresaria 6 gerações, talvez pela primeira vez em 6 gerações dos relatos que eu tive a oportunidade de ter, nós não temos uma batida na porta com algum tipo de ajuda que ninguém quer, né? Então, e acho que em parte disso é o compliance, acho que veio para ficar, é só uma questão de ajustar a intensidade. Perfeito. Frank, muito obrigado. Eu imagino que você deva ter outros compromissos a partir de agora. Se quiser continuar conosco, vai ser um prazer, mas suponho que você tenha outras atividades. E você conhece o Santiago, que está aqui, né? Nosso amigo, que vai também nos brindar com a sua participação. Santiago, que é o CEO aqui no Brasil, da Cibra, que é uma empresa na área de agribusiness, que é um dos grandes negócios do Brasil, né? E vai falar com a gente sobre essa experiência de ser um executivo estrangeiro. Ele é praticamente baiano agora, mas
um executivo estrangeiro que vem para o Brasil para ficar à frente de uma empresa de capital de controle estrangeiro. Então, o Frank falou de uma empresa nacional controlada por brasileiros, por brasileiro, é esse que está na frente da gente aqui, ex-aluno da casa, não é? Portanto, trouxe uma experiência rica para a gente e agradeço, Frank, muito, muito. Você escolhe. Se você puder ficar, será um prazer. Se você tiver outros compromissos, fique à vontade minutos. Também para... Como? Tenho 5 minutos, depois eu tenho uma, quando der 8 aqui, eu tenho outra reunião, mas obrigado, Marco, okay. Obrigado a todos, obrigado, professor, obrigado pelas perguntas, foi um prazer. Então, Santiago, por favor, seja bem-vindo. Já fiz uma breve apresentação sua, não é? Santiago é também, assim como o Frank, um amigo querido, e a gente deve tributar à amizade essa possibilidade de trazer pessoas importantes assim, porque todos têm muitos afazeres, são muito ocupados, e dedicar o tempo deles para a gente aqui é uma grande honra. Nós ficamos muito felizes com sua presença. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Marco. Bom dia a todos. E obrigado pelo assunto importante, Marco. Importante todo mundo, né? Vocês também. E eu fico muito feliz da tua iniciativa, Marco, de trazer um pouquinho do que é a vida real para a academia, né? Para os estudantes, porque eu lembro muito também da minha época, era uma grande deficiência da universidade, né? Que a teoria às vezes fica um pouco descolada da realidade. Quando a gente acaba, sai, vai trabalhar, se encontra com muitas coisas que ninguém falou para a gente quando a gente estava estudando, certo? Então a gente obviamente nunca acaba de aprender. Eu queria só falar assim rapidamente o que eu sou, né? Santiago, você falou já. Eu sou colombiano. Sou da Colômbia, estou no Brasil há 8 anos e eu vim aqui precisamente para isso, a trabalho, para tocar uma empresa. Na época, a Cibra Fértil, hoje em dia nós chamamos de Cibra, que estava precisamente também sediada na Bahia, por isso que eu estou aqui. Depois disso, a gente conseguiu, através tivemos um plano de expansão, de crescimento. Hoje, a Cibra está posicionada em grande parte do Brasil. E o nosso negócio principal, como você falou, inserido no agribusiness, inserido na cadeia de produção de alimentos, nós produzimos fertilizante, adubo, que é um insumo fundamental para as culturas, para os plantios se desenvolverem, certo? Porque nós, com o fertilizante, o que fornecemos nutrientes, basicamente alimento, comida para as plantas, para elas conseguir, para um plantio, para um cultivo, conseguir uma máxima produtividade. E isso tem nos permitido também, entre este período complexo da pandemia, continuar as nossas atividades normais, dado que nós somos, sim, parte da cadeia de produção de alimentos, né? Então não paramos, o agronegócio não parou, não paramos, tivemos que nos adaptar, mas conseguimos continuar um grande privilégio, né? No momento em que muita gente teve que parar de trabalhar. Nós temos 11 unidades Fabris no Brasil, nos estados, mais ou menos vou falar aí, aonde que nós temos fábrica, temos na Bahia, temos 3, temos no Goiás, temos no Mato Grosso, temos no Mato Grosso do Sul, temos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e dali dessas fábricas também atendemos outras regiões do Brasil. A nossa empresa tem mais ou menos 800 funcionários, o período de safra incrementa bastante, mas uns 800 funcionários. E assim,
aí você me ajuda, Marco, para orientar a minha fala, mas é óbvio que para Você uma tem toda a pessoa, liberdade, o que a gente quer saber é o que você tem a dizer. para uma pessoa como eu, mas eu gostaria muito de perguntas, né, para me orientar, Sim. mas para uma pessoa como eu, que chegou de fora 8 anos atrás, a adaptação, o processo de adaptação a maneira de fazer negócio no Brasil foi bem complicada. E eu vou falar. Era essa uma das minhas primeiras perguntas. Como é essa experiência de diversidade cultural na vida do executivo que vem de outro país, embora, claro, a Colômbia, um país sul-americano, nós temos muitas coisas em comuns, a despeito das grandes diferenças também, né? Então, eu queria eu acho que é importante para a gente poder ouvir isso. Esse Sim. tema aí que você começou a falar, que realmente é essa diversidade cultural. É assim, Marco, e eu acho que é muito importante entender isso para vocês, eu acho, porque nós somos países, nós somos sul-americanos, a nossa cultura como pessoas, da forma do relacionamento é muito parecida. Mas eu falo muitas vezes também que, graças a Deus, eu sou colombiano e não alemão, porque eu teria saído muito mal depois de ter chegado aqui no Brasil pouco tempo depois. Porque o Brasil, para se fazer negócios, é um país muito complexo, eu diria muito complicado. Na minha visão, exageradamente hiper regulado, hiper controlado. Tem muitíssimos órgãos que fiscalizam o empresário e que, vamos dizer assim, pro que o empresário sente, atrapalham, certo? Obviamente que cada um deles cumpre uma função importante, eu não vou demeritar isso, mas é uma grande quantidade de órgãos que andam, digamos, fiscalizando o empresário. Uma outra coisa, e tem proliferação de leis, né? Vocês devem saber já isso, mas tem uma grande proliferação de leis nas quais a gente tem que observar uma grande quantidade de regulações para se fazer qualquer coisa. Quando eu comparo com Colômbia, eu diria que Colômbia é menos. Quando eu comparo com outros países que eu já trabalhei também, que tive a oportunidade de fazer negócios, se eu vou para Europa, Estados Unidos, lá é muito pouco o que o empresário tem um marco legal, jurídico, no qual ele sabe que ele tem que agir, certo? Que são as normas, as leis, e, obviamente, aspectos éticos, morais, mas que são bem observados de uma maneira geral. Mas você não tem que fazer as coisas necessariamente de uma maneira específica, segundo a lei manda para muitas coisas. Você pode escolher sempre quando esteja dentro dos marcos, digamos, normais de leis, regulamentos e, obviamente, a ética, que para mim é muito importante. Mas aqui isso não é suficiente. Você tem que saber uma quantidade de coisas que, às vezes, fica difícil acompanhar. E a outra coisa, também para se fazer negócios aqui no Brasil, a burocracia é muito pesada também. A burocracia faz as coisas se dificultarem às vezes. Fora isso, as leis mudam o tempo todo, né? A mudança nas leis e nos regulamentos, e a falta de clareza e às vezes a intercorrência de diferentes órgãos que regulamentam o mesmo assunto faz também muito difícil digamos, de acompanhar. Então, esse processo de adaptação, para quem já estava no Brasil, por exemplo, para quem já é brasileiro, faz parte porque você vai aprendendo aos poucos, né? E quando você chega no momento de ter que tocar numa empresa, já sabe muita coisa. Para mim foi diferente porque eu tive que chegar e aprender tudo de uma vez só, certo? E não tem um curso, não é, Santiago?
não existe um Não tem um curso. curso de como você fazer negócios no Brasil. Isso. O curso é no dia a dia. Então, a gente vai fazer uma coisa, e alguém fala, tem que fazer desse jeito assim. Não, mas eu quero assim. Não, não pode, tem que ser assim. Eu queria fazer isso. Para fazer isso, precisa fazer isso. Tem bastante coisa. A parte boa, porque eu não vou falar que tudo é só ruim, eu gosto do Brasil. O Brasil tem um potencial imenso para você fazer negócios. O Brasil, no meu setor, que é o agribusiness, o agronegócio, é gigante, está crescendo, continuará crescendo, então o potencial é muito grande. E eu gosto da gente aqui também. Eu encontrei um nível profissional muito bom, profissionais muito bons, gente muito boa. O relacionamento com as pessoas é muito fácil, muito aberto, muito amistoso, transparente. Então, isso, digamos que ameniza e facilita as coisas. Santiago, nessa turma daqui, nós temos alunos de direito, nós temos alunos de outros cursos, porque essa disciplina, uma das disciplinas que estão vamos dizer assim, mescladas aqui, ela é oferecida nos cursos de engenharia, de contabilidade e economia, administração. E o Santiago, gente, ele é engenheiro agrônomo, e hoje já desenvolve essa atividade de executivo. Mas pelo que você vem falando, acabou de falar, como você diria, qual é a importância do profissional de direito e de ciências contábeis para a tomada de decisões por um executivo? Certo. E falando ainda mais na minha situação, né, que eu sou estrangeiro e não conheço nem conheci ao longo da minha experiência profissional as leis, digamos, as práticas contábeis também são um pouco mais complexas aqui que em outros lugares, embora a gente hoje em dia siga as mesmas regras contábeis e digamos, a legislação brasileira adotou os mesmos pronunciamentos e as mesmas regras contábeis internacionais. Aqui tem também algumas particularidades e cada vez mais vai sendo mais parecido. Mas a importância, bom, eu diria que o empresário, Marco e vocês, não consegue exercer a sua função sem a companhia de perto de um advogado e sem os olhos e a atuação muito, muito permanente e muito forte de um bom contador, um bom time de contadores e um bom time de advogados. Então, para mim, é fundamental, sempre foi, né? É óbvio. Mas eu diria uma empresa, não sei a partir de qual tamanho, mas eu diria um empresário hoje em dia precisa ter, não sei se necessariamente dentro da empresa, né, mas ele precisa ter de perto um bom advogado que seja um parceiro de negócios e que ajude ele a entender quando que está tomando uma decisão, se essa decisão que ele está tomando está dentro do marco regulatório correto e como executar as suas ideias e as suas decisões, né? E isso é muito importante. No mesmo o assunto do contador é a mesma coisa. Eu diria que são um complemento muito grande entre o advogado e o contador, e o time jurídico e o time de contabilidade / fiscal, que eu acho que a gente teria que adicionar aqui, que quando a gente fala em contador, estamos falando de uma área fiscal que aqui no Brasil tem que ser muitíssimo mais robusta do que em outros lugares. Se alguma coisa que tem que ser aqui robusta demais aqui no Brasil é a área fiscal. Aqui sim sabemos e temos um emaranhado de regulações tributárias que fazem bem mais complexo. Mas tem que ser um parceiro de negócios, Marco. Tem que ser uma pessoa com, digamos, tem que ser os dois, tem que ser pessoas com
vontade de ver a empresa crescer e progredir ao mesmo tempo. Não pode ser uma pessoa que vê tudo com os olhos meramente jurídicos e que quer travar tudo, né? Tem que encontrar as maneiras para facilitar ao empresário fazer o seu trabalho. Perfeito. Não, pode falar, Marco, tranquilo. Você ocupa a posição de CEO de uma empresa que tem capital estrangeiro, que tem um controle estrangeiro, e muitas vezes as pessoas acham que a posição de CEO é uma posição de comando, e é uma posição de comando, mas que o sujeito não precisa prestar contas a ninguém. Como é essa realidade? A quem o CEO presta contas? Qual é a função do CEO? O que é que ele tem de fazer pela empresa ou para a empresa? Uhum. Essa pergunta eu acho bem interessante e não é fácil de responder, Marco. A primeira, para quem que o CEO presta Se fosse fácil, eu não lhe fazia essa pergunta. conta, né? Para os acionistas, certo? Mas eu diria que não para por aí, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, a gente acaba prestando contas para o acionista, para a sociedade, para os próprios empregados da empresa, para a comunidade que está em volta de onde a gente exerce as suas atividades. A gente tem um sócio que a gente às vezes fala oculto, mas não é nem tão oculto, que é o Estado mesmo, certo? O Estado é sócio da empresa, a gente tem que prestar contas e a gente tem que pagar a sua parte também para eles. Então, o empresário, o CEO, a posição de CEO é uma posição, digamos, complexa, porque você não pode, digamos, acatar os desejos do acionista e se esquecer que isso tem que estar em concordância com o impacto que o acionista quer tem na comunidade, tem no Estado, tem nos funcionários empregados da companhia, tem até na família, certo? Então, digamos, teoricamente, certo? Quem manda é o acionista. Para mim não é assim. Para mim é um equilíbrio entre o que os acionistas querem e o que a gente pode fazer sem demeritar e, pelo contrário, favorecendo e propiciando melhorias na vida dos colaboradores, na vida das comunidades, na vida da sociedade em geral. A gente não pode esquecer que qualquer empresário presta uma função social. Esse é o conceito, né, de stakeholders, né, esse conjunto de pessoas a quem se deve prestar contas, que devem ser não necessariamente atendidas, como você disse, né? Às vezes o executivo não conhece a realidade que o acionista não conhece, ou os acionistas não conhecem a realidade que o executivo enfrenta. Sim. Não é? E qual seria o maior erro que um executivo pode cometer no comando de uma empresa, na sua opinião? Marco, antes disso, eu queria só passar para todos que a gente, para exercer essa função, certo, tem órgãos, digamos, oficiais e outros que não são tanto assim. Então, para prestar contas especificamente, certo, nós temos um conselho de diretores. No meu caso, no caso da Silva, nenhum deles mora no Brasil. E para a tomada de outro tipo de decisões que depende do nosso estatuto, né, também tem uma Assembleia Geral de Acionistas, que é a reunião normal dos acionistas pode ser tanto ordinária como extraordinária. Mas no dia a dia, para prestar contas para o dono da empresa, que são os acionistas, a gente tem um conselho, certo? A dificuldade disso para a nossa empresa e para mim em particular é uma coisa que você mencionou, que é nenhum deles é brasileiro, estão fora do Brasil, eles muito pouco vêm aqui no Brasil, não tem tempo para isso, não
as suas atividades não são só isso. Alguns deles, eu tenho 2 tipos de acionistas. Um deles é um empresário, digamos, entrepreneur, que tem várias empresas, mas os outros são simplesmente executivos de uma grande multinacional. Então, também dividir isso é bem difícil. Então, passar para eles os assuntos que acontecem aqui no Brasil, sobretudo quando são coisas ruins, é muito difícil, porque é muito difícil de explicar por que está acontecendo isso. Por exemplo, no ano passado, talvez retrasado, nós tivemos um problema sério numa fábrica, na qual, por uma questão eu diria principalmente burocracia, um órgão demorou demais para emitir uma licença e o outro órgão interditou uma das nossas fábricas e nós tivemos que parar a operação. Como que você explica isso para um americano ou para um inglês, para um britânico, quando nos países deles isso nunca acontece nem acontecerá? Então, esse tipo de coisas é muito difícil explicar para eles, as leis tributárias, por exemplo, ICMS, uma coisa muito difícil, o fato de ter que ter filiais, licenças de operação específicas por estado com características diferentes, são coisas diferentes, são coisas difíceis de explicar. Bom, o principal erro que um empresário, um executivo pode cometer, eu não saberia te falar qual o principal. Que eu não cometeria seria me envolver em coisas, digamos, fora da lei ou fora da ética, certo? Ou por falta de transparência. Ou esconder algum assunto importante para os acionistas ou para os membros do conselho. Eu não cometeria esse erro nunca, porque esses são erros que são, eu diria, inconsertáveis. Como que você conserta uma mentira? Como que você conserta... Ou seja, o enfoque ético cada vez é mais importante na atividade empresarial. Exatamente. Agora, comprar alguma coisa, vender alguma coisa, tomar uma decisão errada de aonde fazer um investimento, comprar um equipamento errado, essas coisas acontecem, né? Faz parte, isso vem com o pacote também. As decisões que a gente toma o tempo todo, não tem maneira de saber se você está tomando a decisão certa ou a decisão errada, e se lá na frente vai dar certo ou vai dar errado. Às vezes você acha que está tomando a decisão certa, e lá na frente você descobre que não era e tem que corrigir, certo? Mas erro como erro, Marco, seria esse. Não omitir, digamos, informação, esconder ou mentir para os donos da empresa, ou ficar se envolvendo em assuntos dos quais você depois não vai poder sair. Para mim é muito importante estar sempre dentro da ética. Eu escutei um pouco a fala do Frank quando ele estava saindo. Para mim é a mesma coisa. É um padrão ético muito alto que a gente quer manter e tem que manter, e não aceita de jeito nenhum, que nem nós mesmos, obviamente eu não faria isso, porque não é da minha natureza, mas eu não permitiria e não permito e não deixo, e quando descobri que alguém fez alguma coisa errada, imediatamente isso foi corrigido. A pessoa foi, obviamente, convidada a sair da empresa, e foi comunicado internamente o motivo do desligamento. Um exemplo simples, recente, que acontece, né? Um balanceiro numa fábrica recebe R$50 de um motorista de um caminhão para furar a fila. Isso é pego na câmera e a gente sabe isso, imediatamente o rapaz tem que ser desligado. Isso aí os advogados têm que vir, ajudam, certo, a maneira do desligamento, tudo mais. E é comunicado para a empresa toda. É um assunto de R$50, é pouco. É o exemplo que tem que ser dado para a empresa toda, que a gente não tolera
Isso vale também para É, os executivos que estão abaixo de você, claro, evidentemente. E vale, para você também, se fosse o vale, caso. exatamente, vale para todo Uhum. mundo. E vale por R$ 50 ou R$ 5 ou outra coisa. Eu não tenho conhecimento de coisas grandes que tenham acontecido, mas aconteceu nesses 8 anos que estou aqui no Brasil algumas vezes. E todas as vezes que a gente teve essa noção, sempre tomamos atitude e nunca permitimos. Isso é importante, porque nós estamos falando para jovens que em breve serão profissionais e a importância, né, da ética nas relações profissionais. Nós temos aqui, Santiago, você consegue ver o chat aí, o chat da gente? Deixa eu abrir sim, tá aqui. Enquanto você lê o chat, eu queria lhe fazer uma pergunta assim. Normalmente, a ideia que se tem de um executivo, de um presidente de uma empresa, é um sujeito que fica dentro da sua sala, Aham. de paletó e gravata, que eu já vi que você não está. Você veste literalmente a camisa da empresa, dá para ver aí. Pois é. Mas a pergunta como é esta relação do executivo, do presidente, com os demais colaboradores? Você falou aí um motorista, você falou um balanceiro. O sujeito consegue chegar até você para falar? Como é Consegue. isso? Essa é uma boa pergunta e eu gosto de responder essa pergunta porque tem muito a ver com a minha própria crença e a minha própria natureza e também com o que as pessoas acham que é um executivo, né? Vamos falar brincando assim, existe um mito, né? Tem empresas, infelizmente, eu acho que cada vez menos, que o presidente é um mito porque ninguém vê, ninguém escuta ele, ninguém sabe se ele existe realmente, porque é inacessível. E eu gosto de ser o contrário, né? Então, hoje em dia, por exemplo, com o assunto Zoom, Teams que nós usamos, etc, etc, é inclusive mais fácil. As minhas portas estão abertas, mas hoje estou em casa, por exemplo, mas quando a gente está no escritório ou quando eu visito muito as fábricas, visito com muita frequência e visito muitos clientes da Fibra também. Faço umas grandes assim aventuras pelo Brasil todo para visitar os nossos clientes, porque quando a gente fala de clientela no agronegócio, você sabe aonde que a gente tem que ir, né? A gente não vai para São Paulo, Faria Lima, não. A gente É pé vai na terra mesmo, né? da terra mesmo, Você volta a ser agrônomo, né? Nessas situações, né? exatamente. E eu vou no carro do vendedor, do supervisor comercial, do assistente técnico. Eu vou comer na casa dos clientes, do fazendeiro, seja ele grande ou pequeno. Eu vou almoçar com o comprador da cooperativa. Quando eu vou na fábrica, eu almoço no refeitório da fábrica junto com os trabalhadores. Ou Eu não seja, chego. o executivo não pode abandonar esse lado humano, né? E eu Tem abro, que e eu abro sempre desculpa te interromper, quando eu vou na fábrica, digamos que o que uma pessoa imaginaria seria só para que alguém dê um relatório detalhado da operação da fábrica, do resultado, etc, etc. Eu faço um pouco mais, eu vou lá, eu reúno o pessoal todo, eu encorajo as pessoas para me fazerem perguntas, para tirar dúvidas da empresa, das coisas. Tem um é, perfeito. Diga, tem desculpa lhe uma interromper. atividade, não, tem uma atividade que eu gosto, porque nós também a cada certo tempo, a cada 2 meses, nós fazemos um reconhecimento aos funcionários que, segundo os seus colegas, se destacam por vivenciar os nossos valores, não por resultado, mas pelos valores, que é transparência, respeito, coragem, senso de dono. E esses colaboradores, o prêmio para eles é um café da manhã com o presidente da empresa, no caso eu, certo?
Então, mas é um café no qual não tem mais ninguém intermediando a conversa. Então, eu sento com eles antes da pandemia e se eles eram de uma unidade distante, a gente pagava para eles a passagem, hotel, para eles terem a oportunidade de vir aqui um dia e sentar e fazer um café da manhã. Então, são 4, 5 pessoas. Para quem é mais proveitoso esse encontro? Para mim, obviamente. Né? E agora, na pandemia, estamos fazendo virtual, mas é muito enriquecedor. E por exemplo, a última vez foi semana passada, tinha um operador de máquina de mistura de fertilizantes de Sorriso, no Mato Grosso, o assistente administrativo de Camaçari, um balanceiro de Paranaguá, uma menina de marketing e um funcionário da TI, mas da unidade de Paranaguá também. Então, para mim é muito enriquecedor isso. E as minhas portas estão abertas. Eu nunca lembro de ter falado que não posso, que não tenho tempo, que não quero falar com alguém. As pessoas sabem que as minhas portas estão abertas. Eu recebo às vezes ligações, às vezes mensagens, na época WhatsApp e tudo mais. Quem vai no seu escritório vê que a sua sala é aberta. É aberta. A sala é aberta, a minha porta está aberta e quem quiser só bate na porta, entra e fala. Mas nem todo mundo tem acesso porque não tem acesso ao escritório, mas tem outros meios. E agora uma coisa importante, sabe, que também que eu poderia mencionar aqui para todos, é que a gente também se preocupa por abrir canais de comunicação, certo? Porque não é só falar que as minhas portas estão abertas se não tem como chegar. Então, temos que abrir canais de comunicação. Então, são feitos fóruns, conversas, temos um canal de denúncia, obviamente que é importante também você ter um canal no qual as pessoas possam colocar alguma denúncia anônima, e é bem ativo, na verdade. Então, todos esses são canais para permitir, digamos, esse fluxo de informações e de comunicação. Perfeito. Nós temos aqui, Santiago, está aí no chat, a pergunta da Marília Queiroz. Marília, você é de qual curso? Cadê Empresarial, Marília? professor. É do curso de Direito, ótimo. Você pode responder a pergunta dela, por favor, Marília? Você quer fazer ao vivo? Vocês podem fazer ao vivo também, gente. Faça, pergunte aí, o Santiago está nos ouvindo. É porque foi tão grande. Eu posso ler? Pode ler, pode perguntar. Você que está aí agora. Vejam, vocês estão na casa de vocês, gente. Na casa, quando eu falo, é a faculdade. A faculdade é a casa da gente. Santiago é o nosso convidado em nossa casa. Por isso que nos honra muito com a presença dele. Pergunta ao homem, aproveita que o homem está aqui. Quanto à quantidade de leis que existem no Brasil, muitos defendem essa conduta em nome da segurança jurídica, como uma forma de guiar as pessoas em um momento de mudança. É como se fosse uma tentativa de fazer a lei acompanhar a realidade social. No entanto, eu também consigo enxergar os malefícios criados com a quantidade imensa de leis. Só que não tenho a experiência de como isso é driblado em outros países. Por isso, gostaria de saber do senhor, em momentos de inovação, é dizer, algo sobre o que ainda não tem regulação, como se lida com isso, o que guia a atuação do empresário? Me refiro à sua atuação em outros países, se puder trazer um exemplo, seria bom também. Tá bom, Marília. Digamos que isso tem a ver com a quantidade de leis e a quantidade de regulação contra outros países que são menos. Na minha visão, isso tem a ver com cultura do país mesmo, certo? A cultura anglo-saxona, eles são muito mais, digamos, eles gostam mais ou tem mais, digamos,
dentro da sua cultura, eles seguem um marco, eles não precisam de uma orientação específica para como fazer as coisas. Eles sabem que tem um marco e de onde não tem que se desviar. Um exemplo clássico disso seria a Constituição, né? A Constituição dos Estados Unidos tem 11 artigos, eu acho, são umas poucas páginas, e a população toda consegue viver e fazer a sua vida no meio desse marco grande. A Constituição dos Estados Unidos, não conheço muito outras, ela não dá instruções específicas de como fazer as coisas, ela só fala de maneira geral como quer que as coisas sejam feitas, a convivência entre os cidadãos. A Constituição do Brasil é um livro imenso, que tem todo tipo de... É como se foi o pai falando para o filho como que tem que fazer cada uma das coisas do seu dia a dia. Então, é cultural. O brasileiro pode ser que enxergue isso bem, certo? Porque se acostumou com que o governo é um pai que dita como que tem que ser feitas essas coisas, enquanto o americano, ou em alguns casos europeu, eu diria mais britânico, alemão, eles vão desenvolvendo a sua atividade, a sua criatividade, mas eles sabem que tem limites dos quais eles não podem desviar. E um problema disso é no que você menciona, Marília, que é inovação. Tem momentos que aqui no Brasil a gente não sabe como fazer as coisas, porque não tem uma lei, mas quando começam a ser feitos os assuntos inovadores, já tem um monte de órgãos tentando regular. Eu diria um exemplo de regulação que, na minha visão, é indevida e causou e continua causando múltiplos inconvenientes, foi quando o governo, depois da última greve dos caminhoneiros, entrou para regular os preços dos fretes terrestres. Isso é muito inconveniente, porque é a minha visão, né? Eu estou falando o que eu vejo. É muito inconveniente porque o governo não tem as ferramentas suficientes e não existem ferramentas capazes de determinar quanto deve ser o valor do frete para centenas de milhares de tipos de cargas, de tipos de caminhão, de consumos de combustível, de tipos de estrada, de rotas, etc, etc. E o mercado vinha regulando isso de maneira eficiente. Então, o governo deu ouvidos a um grupo da população que se sentiu lesado, mas o problema foi causado também por eles mesmos, né, que foi, digamos, concorrência muito acirrada para baixar o preço dos fretes e eles mesmos se viram prejudicados. Aí foram pedir para o governo que consertasse o problema de um setor específico. O governo tentou fazer isso e o problema causado foi pior, né? Para nós, por exemplo, o valor do frete, segundo as leis do governo, teria que incrementar em mais de 100%, e a gente não tem como repassar isso para o cliente. O cliente não vai pagar. No caso do fertilizante, o valor do frete terrestre é mais ou menos 30% do valor final do produto. Então, seria um incremento é muito alto. É muito alto, porque é um produto de alto volume e baixo valor relativo. Então, é um exemplo. Outro exemplo é o e-commerce, certo? O comércio virtual, hoje em dia. Nós mesmos já inauguramos a nossa loja virtual, mas a gente anda em meio a uma regulação que é meio dúbia ainda, certo? Então, a gente sabe que tem países nos quais, como não tem barreiras fiscais e regulatórias para isso, você monta uma loja virtual, você paga impostos, você vende, fatura tranquilamente. Aqui tem que fazer muitas mais coisas para conseguir ter uma loja virtual e ainda você não sabe se você está fazendo as coisas certas. Santiago, não sei responder a pergunta, né? Mas foi mais ótimo.
Claro. A Mariana Macedo tem uma pergunta. Pode fazer, Mariana. Oi, gente, bom dia, tudo bem? E- Então, Santiago, eu me interesso muito também, né, por essa área empresarial, apesar de estar concluindo agora o curso de Direito. E aí é uma pergunta um pouco boba, mas eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente qual plano de carreira você indica para quem quer ser CEO de uma empresa como a Cibra um dia. E aí, além disso, gostaria É de aproveitar. fácil, é tão É fácil, Mariana. tranquilo. Simples. Eu imagino que seja meio boba, mas eu gostaria de saber, né, pois aspirações de vida. E depois disso, Claro. gostaria muito que o senhor indicasse para a gente uma leitura, assim, se pudesse indicar um livro, assim, para a gente ler, para sonhar em ser CEO da Cibra um dia, qual seria? Anotou o nome dela, Santiago, para não passar nem na porta, para não tomar o seu lugar? Tô Adorei. brincando. Pelo contrário, o que eu mais gostaria de ver é que no futuro vários de vocês chegassem em posições de destaque, seja no exercício da profissão, seja atuando Claro, claro. dentro de uma empresa, seja no poder público, sei lá, mas isso será de cada um. O plano de carreira para uma pessoa que está na faculdade e chegar a ser CEO, eu não poderia te falar qual deles seria, certo? Eu já vi advogados que são CEOs, engenheiros que são CEOs. No meu caso, eu fui comercial, sou engenheiro agrônomo, eu fui comercial, certo? E o ser comercial, falando da minha experiência, me permitiu conhecer todos os aspectos da empresa e todos os aspectos do negócio. Então, eu falaria isso para uma pessoa que quer chegar a ser CEO, por exemplo, ou ser diretor, ou escalar dentro de uma empresa. Tem que se expor a diferentes áreas e diferentes aspectos do negócio. Para uma pessoa que é advogado, se quer ficar só muito, digamos, ligar em contratos e resolver litígios, provavelmente não vai ter uma visão tão completa do negócio. Para mim, o mais importante é essa visão completa do negócio. Para ter uma visão completa do negócio, precisa se expor, certo? Para se expor, digamos, na minha visão, o Marco pode me ajudar. Uma pessoa que começa como advogado dentro da empresa, vai se interessando por muitos aspectos e em algum momento, se alguém, por exemplo, nós temos um processo de recrutamento interno. Então, queremos não sei, consultor para alguma coisa ou alguma outra coisa, e a pessoa, ainda sendo da área do jurídico, pode falar, eu queria uma oportunidade nessa área. E vai lá, faz algumas coisas e com isso vai se expondo. Para mim, é a única maneira de chegar a ser CEO é ter contato com todas as áreas do negócio, conhecer a profundidade do negócio. Fora, se estou falando de chegar a ser CEO sem politicagem, né? Politicagem já é outra coisa que não tem a ver comigo, não gosto, mas por méritos próprios deve ser conhecendo o negócio. Embora eu acho que a área jurídica é uma boa área para conhecer o negócio. Também ele pede uma indicação de algum livro. O livro. Bom, eu não sei se... Eu sempre indico um livro, eu gosto muito de ler. Eu sempre indico um livro, digamos, para iniciantes na empresa, que é os 7 hábitos das pessoas altamente efetivas ou eficientes. Não sei como se chama em português, não sei se você conhece esse livro, mas Muito conhecido. o autor é Franklin Covey. Se for para, digamos, aprender a ter uma gestão mais eficiente do seu tempo e obter melhores resultados, esse seria um bom livro, os 7 hábitos da gente altamente eficiente, do Franklin Covey. Esse é um livro. Agora, se você quer algumas coisas mais elaboradas, eu estou muito lendo agora muito sobre gestão de riscos e incertezas, que um autor está muito famoso hoje em dia, que se chama Taleb.
Nassim Nicolás Taleb, porque é uma mudança na, digamos, na visão da gestão dos riscos, das incertezas, ou das certezas versus incertezas. Ou seja, o executivo não pode parar também nunca de estudar, de buscar o aprimoramento, porque os desafios são diários, não é? Nós temos também, talvez seja a última, talvez não, vai ser a última pergunta de Beatriz Mota. Por favor, Beatriz, pode fazer ao vivo sua pergunta. Você é de qual curso, Beatriz? Bom dia, sou de contábeis. Não, Eu pode queria fazer fazer a a pergunta. pergunta se o Santiago teria alguma crítica em relação à atuação dos profissionais da minha área, contábil, e também aproveitando se teria alguma crítica aos profissionais do ramo de direito e até mesmo de executivos, como o senhor. E se você ou a sua empresa age de uma forma diferenciada. E a minha intenção por trás dessa pergunta é saber o que é que você espera de um profissional, o que é que você espera de si mesmo também, como um gerente desse ramo, dessa empresa. Eu acho que a pergunta é boa pelo seguinte, porque às vezes, e sobretudo quando, eu diria, não estou demeritando vocês por serem pouco experientes, mas à medida que as pessoas ganham experiência, vão aprendendo a, digamos, a se desenvolver em ambientes complexos. Então, o que um profissional do direito, das áreas contábeis, não pode fazer é ficar preso nas normas e não enxergar além do que as normas têm, certo? Porque a empresa precisa progredir o tempo todo e aí precisa avançar. E se a gente só fica preso na norma, vai ser difícil, certo? Então, é enxergar como que eu posso ajudar a empresa a crescer e progredir, sempre observando as normas, mas não querendo que as normas atrapalhem a empresa. Não sei se eu estou sendo claro, mas a minha crítica seria essa, porque eu vivenciei isso algumas vezes com profissionais do direito ou da contabilidade, que defendem a norma acima de outras coisas e fazem difícil, porque eu não quero transgredir as normas, eu não quero não observar as leis, pelo contrário, mas eu quero saber como que eu devo agir mais para cumprir os meus objetivos, e não cumprir os objetivos da lei. Seria isso. Perfeito. O professor Douglas tem uma pergunta no interesse dos alunos. Por favor, professor. Bom dia, senhor Santiago. Um prazer vê-lo. Bom dia. Suas palavras sábias. Obrigado. Para os nossos alunos que estão muito interessados em exatamente se desenvolver e compreender toda essa complexidade de uma pessoa como o senhor disse que não é brasileiro, mas que está aqui vivendo há uma década, salvo engano, né? É colombaiano ele. Então, é muito comum, né, as empresas oferecerem trainees, né, espaços para estágios, etc. E sendo o Brasil um país eminentemente da agropecuária, e sua empresa, salvo engano, se envolve exatamente nesse campo de desenvolvimento agrícola e pecuário, etc., os espaços que as companhias poderiam oferecer exatamente para haver uma absorção desses esses alunos, essa juventude brasileira, né, para fazer com que eles tenham um engajamento da sua companhia ou em outras que o senhor conheça, tem experiência pelo mundo, né, para que eles sejam exatamente bem aproveitados dessa conjuntura tão adversa de desemprego, adversa de dificuldade de ensino. O senhor salvo engano, é colombiano, salvo engano, né? Colombiano, exatamente. Viver no nosso hemisfério, não é? Apesar, graças a Deus, o senhor ter uma experiência internacional. Então, eu gostaria de saber exatamente isso para essas crianças, essas jovens, né? Podem ter. Desculpe se eu não fui oportuno na indagação.
Foi perfeito. Veja, Santiago, e preciso lhe dizer, os nossos alunos estão entre os melhores. Você sabe disso, você conhece a UFBA. Eu sei. Puxando a brasa para a sardinha deles, porque é verdade. Não tenho dúvida disso, eu sei. Agora, Você também foi aluno, desculpe lhe interromper, de universidade pública, né? eu fui aluno da universidade pública na Colômbia e, bom, eu conheço muito bem e eu sei também que a gente chega onde a gente quer pelo esforço próprio, não tem a ver a faculdade a que a gente se formou, é o esforço e as oportunidades, obviamente, que se a gente está no momento certo e sabe reconhecer uma oportunidade e sabe se posicionar frente a uma oportunidade, vai ter esse desenvolvimento. Você tocou, professor, num assunto muito importante, como que a gente abre oportunidades para os jovens no mercado de trabalho para ganhar essa experiência. E eu tenho uma coisa a falar positivamente do Brasil, antes de falar da Cibra especificamente, que é diferente da Colômbia, e eu acho melhor aqui. Aqui os estudantes ainda estando no curso antes de se formar, eles sempre procuram ter já experiências profissionais, né? Trainee, existem muitos programas de trainee, estágio, por exemplo, é uma coisa que na Colômbia não existe, certo? Na Colômbia você não pode trabalhar até depois de se formar. E aqui você tem oportunidades dentro das empresas para fazer estágio. Tem estudantes que desde muito cedo na sua carreira profissional, no seu estudo, eles já querem e procuram ser estagiários e a gente tem muitos. Na área do direito, nós, como Cibra, não temos um programa de trainee. Até você me deixa uma inquietude aqui, porque nós temos um programa de trainee de engenheiros agrônomos, especificamente. O maior número de profissionais que nós temos, deveremos ter uns 50, 60 engenheiros agrônomos, e deveremos ter uns 30 ou 40, ou talvez 50 também, engenheiros, entre engenheiros químicos e engenheiros mecânicos. Então, nós somos uma empresa que emprega muito engenheiro e poucos advogados. Então, nós, digamos, não teria suficiente tamanho para um programa de trainee. Mas é bom, digamos, se eu conectar aqui com uma coisa importante que eu queria falar para os estudantes aqui, o que a gente, como empresa, demanda dos advogados, né? Então, nós temos uma área jurídica, uma empresa relativamente pequena em número de pessoas, nós somos 700, 800 funcionários. Nós temos um departamento jurídico que emprega 3 advogados, certo? Um gerente jurídico e 2 advogados júnior. Então, é indispensável ter dentro da empresa um departamento jurídico, mas nós empregamos muito serviços de escritórios de advocacia, né? De advocacia, muitos. Então, para infinidade de assuntos da empresa, nós temos que nos apoiar em escritórios terceiros, para o assunto trabalhista, para o assunto contencioso, para o assunto civil, né? Aquisições de empresas que já fizemos, compras de ativos, compras de terrenos, para seguros, para infinidade de coisas, inclusive mencionei, né, um pouco para tributário, por exemplo. Então, para cada um desses, nós temos escritórios parceiros, nos quais, ao longo de muito tempo, a gente já trabalha com eles. Então, a nossa vida empresarial está rodeada de advogados o tempo todo. Eu acho que a gente não pode fazer uma gestão eficiente sem estar em boa companhia de bons advogados com uma visão boa de negócios. Infelizmente, como eu falei, não temos posição de trainee específico para advogado, mas eventualmente poderíamos abrir algumas vagas para estágio ou alguma coisa do tipo que eu acho interessante. Eu acho interessante para uma pessoa que está ainda fazendo o curso ou recém ser formado,
para entrar numa empresa e porque principalmente seria uma oportunidade de aprender. Perfeito. Santiago, a gente já usou muito do seu tempo Tranquilo, Marco. e já passamos aí 8 minutos do que eu tinha lhe pedido. Eu sei que, embora você esteja em casa, está trabalhando. Estamos, mas... É verdade. Então, daqui a 10 minutos, 5 minutos, começa a minha próxima reunião. Então. Pronto. Se você quiser falar 1 ou 2 minutos, uma palavra final para os alunos, fique à vontade. Não, eu acho que a minha palavra final seria conectando com o que eu falei também na minha última fala. Primeiro que tudo, muito, muito obrigado. Estou à disposição. Eu, de fato, que gostei muito da conversa. Eu acho muito interessante vocês, como professores, abrirem esta oportunidade para os alunos, esta oportunidade de interagir, certo? Com pessoas que têm... Eu passei pela faculdade há 30 anos, Marco, então isso é uma coisa que a gente, neste tempo, vai aprendendo e vendo muitas coisas passar. Então, um pouco do que a gente já vivenciou poder passar para os alunos que ainda estão para vivenciar tudo aquilo. Eu acho muito importante falar para quem está no curso de Direito, para quem está no curso de Ciências Contábeis, nenhum empresário pode exercer a sua atividade sem a companhia de bons advogados e bons contadores. E para quem está nos cursos de administração, é bom vocês saberem já que vocês vão precisar de bons advogados e de bons contadores como colegas de trabalho para vocês também ter sucesso nas suas atividades. Ok, muito obrigado. Então, gente, nós estamos chegando ao fim dessa espetacular aula que tivemos aqui com o Santiago Franco, o CEO da Cibra Fértil, uma empresa na área de insumos para a agricultura, de fertilizantes. Ele que trouxe da Colômbia e de outros países uma experiência internacional, multicultural, para comandar essa empresa aqui no Brasil. Nós vimos hoje, portanto, essa experiência sendo compartilhada de modo muito prestativo, não é? A gente poder desfrutar de um momento como esse, com a presença, como tivemos lá no primeiro horário, do Frank Abubakr e agora do Santiago Franco, de um valor inestimável para a formação de vocês. Então, Santiago, muito obrigado. Saiba que as portas da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia estão abertas e vamos, eventualmente, em algum outro momento, pedir que você volte a falar com a gente, porque essa experiência, esse toque de humanidade com o qual você desenvolve sua atividade mostra para todos que sim, é possível com muito esforço, com muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, chegar a posições de executivo e se cercar também de pessoas de alto nível para fazer com que uma empresa, nesse importante setor, que é do agronegócio, desenvolva bem suas atividades e ajude a economia a crescer, o país a crescer, empregue pessoas, forme pessoas, devolva à sociedade resultado na forma de tributos, geração de empregos. Então, fica aqui o meu agradecimento aos nossos 2 convidados, um em cada aula. As aulas foram gravadas em conjunto, porque houve um contínuo, e isso também não é ruim, não, isso é muito bom. Então, ficamos aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas e fico à disposição. Muito obrigado. Tchau. Até logo. Tchau para todos. Obrigada, professores. Tchau, bom dia.